Bom, gente, nós hoje vamos dar início, então, à nossa aula, continuação da exposição de Mateus. E hoje nós vamos fazer uma exposição de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, ele é dividido em 3 subtítulos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, queria que você já pudesse abri-la ou ligá-la. Então, Mateus capítulo 2, ele é dividido em alguns subtítulos. Nós vamos seguir esses subtítulos para o nosso estudo. Tá? Do versículo 1 até o versículo 12, nós vemos a respeito dos magos do Oriente. Do versículo 13 ao versículo 18, nós vemos a respeito da fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E do versículo 19 ao versículo 23, nós vamos ver a respeito da volta do Egito. Nesse dia de hoje, nós vamos tentar falar sobre todo o capítulo 2, mas como nós também estamos tratando sobre Mateus e suas curiosidades, que é a proposta desse estudo que nós estamos fazendo, não apenas falar sobre Mateus, mas falar sobre as curiosidades que nós podemos ali absorver, entender, conhecer dentro dos textos que são expostos. Nós vamos ter algumas curiosidades a mais hoje. Então, talvez a gente não consiga terminar o capítulo. Se a gente estiver demorando, os irmãos fiquem tranquilos, que a gente termina no próximo domingo. Mas nós vamos seguir esses subtítulos. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 e falar sobre essa primeira parte, nesse primeiro momento. Que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, vamos parar por aqui, nesse primeiro momento, e vamos entender o que a gente acabou de ler. Recapitulando o que a gente leu aqui. A gente está vendo que Jesus ele nasceu e que Jesus ele vai receber a visita dos magos. E a gente vê que os magos, eles saem do Oriente, vão em direção a Jerusalém, para poder adorar Jesus. Chegam em Jerusalém, perguntam aonde estava aquele que havia nascido rei. Herodes escuta aquela pergunta deles, se perturba com aquilo que ele ouve, chama alguns sábios, para descobrir aonde haveria de nascer o Messias. Eles respondem para ele que em Belém. Herodes chama eles no secreto, diz assim: olha, há quanto tempo isso aconteceu? Vocês viram a estrela? Há quanto tempo isso? Ele pergunta a respeito do tempo, eles falam para Herodes. Depois Herodes diz: então vão, o adorem. Quando vocês o encontrarem, me falem para que eu também possa ir adorar. E aí eles vão até Belém, encontram Jesus, o adoram e entregam dádivas para ele. Isso foi o que a gente foi o que a gente leu,
né, até agora. E aí eu queria falar, então, agora com os pormenores a respeito com vocês. Nesse primeiro versículo, a gente já vê algumas coisas para a gente trabalhar durante algum tempo. Tá? Então, nós vamos ficar algum tempo trabalhando apenas no primeiro versículo, por mais que, durante esse tempo que nós estivermos falando sobre isso, nós já vamos estar falando sobre os versículos que virão também. Mas nós vamos nos deter nesse primeiro versículo primeiro, porque aqui a gente tem muita informação. Quais são as informações que a gente tem só no versículo 1? Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém, então a gente já vê aonde Jesus nasceu, Belém de Judeia. No tempo do rei Herodes, a gente vê o tempo em que Jesus nasceu. Era o tempo do rei Herodes. E depois nós vemos que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém para o adorar. Então, nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando sobre Mateus e suas curiosidades. E nós vamos hoje trazer algumas dessas curiosidades. Primeiramente, a gente vai ver sobre aonde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, Belém da Judeia. E aí pode passar, tem algumas informações que é interessante a gente trazer a respeito de Belém da Judeia. Primeiro, é que Belém de Judeia também é chamado de Efrata. Então, esse lugar onde Jesus nasceu, Belém da Judeia, também é chamado de outras formas. Quando nós vamos no Antigo Testamento e nós vemos falar sobre Efrata, nós estamos falando sobre Belém. Tá? Então, na antiguidade, ele era chamado de Efrata. A gente vê isso em Gênesis 35, versículo 19, e em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Além disso, a gente vê que ela também é chamada de Belém Judá. Ou, nesse texto que nós lemos, por exemplo, diz Belém da Judeia, mas também era chamada de Belém Judá. Por que isso? Possivelmente por causa de uma outra Belém que tinha em Zebulon, que a gente vê em Josué capítulo 19, versículo 15 e 16. A gente vê que havia Belém de Zebulon. Então, possivelmente, para poder distinguir qual era a Belém que se estava falando, se falava Belém de Zebulon, Belém da Judeia. Tá? Então, ele era chamado de Belém Judá para distinguir, possivelmente, de Belém de Zebulon. E também a gente vê que ela veio a se chamar a cidade de Davi. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, a gente vai ver que ela é muito chamada dessa forma, cidade de Davi. Né? Ela é chamada dessa forma também. E dessa forma é como os judeus se referiam a Belém. Porque Davi tinha nascido ali. Essa era a importância de Belém. Belém era o lugar onde o rei Davi nasceu. Então, constantemente, ele era chamado dessa forma, né? Cidade de Davi. Por quê? Porque Davi tinha nascido ali. Então, os judeus, eles chamavam dessa forma Belém, né? Era como era conhecida Belém para eles, a cidade de Davi. Então, Belém era chamada de outras formas. Na antiguidade, de Efrata, também Belém Judá, para distinguir de Belém de Zebulon, e também era referida como a cidade de Davi. E alguns acontecimentos importantes, né, ocorreram lá. E aí a gente consegue também ver algumas coisas que aconteceram em Belém. Primeiro foi no caminho de Belém que Jacó enterrou Raquel. A gente vê isso em Gênesis 48, versículo 7, e Gênesis 35, 19 e 20. Após ela ter Benjamim, ela morre, né, e aí ela é enterrada no caminho. E eu acredito que é em Gênesis 35 que diz que foi perto de lá, né, que foi não só ao caminho, mas muito perto de Belém. Então, foi onde Raquel foi enterrada. Também foi onde Ruth e Noemi, elas vão. Em Ruth, capítulo 1, versículo 19, depois, se vocês quiserem conferir os textos, a gente vai ver que elas saem, depois que os filhos de Noemi morrem, né, elas saem de lá, da onde elas estavam, e elas voltam para onde? Para Belém. Então, quando a gente vê a história de Ruth acontecendo, a gente vai ver que acontece na região de Belém. Tanto que a gente sabe que Ruth era bisavó de Davi, né? Davi nasceu ali, então acontece ali toda a questão que a gente vê em Ruth está ocorrendo em Belém. Foi onde Davi nasceu e foi ungido por Samuel, né? Então, nesses textos de 1 Samuel, capítulo 16, 4, 1 Samuel 17, 12 e 1 Samuel 26, a gente vai ver que também Davi nasce ali, como a gente já falou, que é por isso que é conhecido como a cidade de Davi. Ele nasce ali e, além de nascer ali, uma grande parte da vida de Davi
acontece em Belém, inclusive ele ter sido ungido por Samuel. Então, uma grande parte da vida dele acontece ali. Tem até um outro texto que ele tem vontade de beber das águas, né, de Belém. Então, ele lembra a respeito das águas das cisternas e ele está se referindo a Belém. Então, uma grande parte da vida de Davi acontece ali em Belém. E mais tarde a gente vai ver que Roboão fortifica a cidade de Belém, em 2 Crônicas 11:6, e é desse lugar que Deus haveria de mandar o guia de seu povo. Então é nesse lugar que havia uma palavra messiânica, que seria aonde Jesus, né, nasceria, onde o Messias nasceria. Aí esse texto eu quero ler com vocês, que é o texto que a gente vai ver citado no versículo que a gente leu. Aqui não atrapalha, né? Esse aqui, né? Então, se a gente vai ler lá no versículo 5, né? A gente já está tratando também dos outros versículos. Lá no versículo 5 diz assim, que os príncipes dos sacerdotes foram perguntados, aonde há de nascer o Messias? O que os profetas disseram? O que os profetas disseram sobre o Messias? Aí eles respondem lá no versículo 5. Eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, qual foi a resposta dos príncipes sobre a pergunta de onde haveria de nascer o Cristo? Eles respondem que era em Belém da Judeia. Então, havia uma profecia messiânica de que o Messias nasceria em Belém. Era esperado que isso acontecesse. Havia uma profecia messiânica sobre isso. E aí ele cita lá no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Esse texto aqui que é citado em Mateus capítulo 2, ele é Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então, aquilo que Miqueias fala, eles estão citando aqui. Olha, vai ser em Belém. Os profetas disseram que ia ser em Belém. E o que eles usam para mostrar isso é Miqueias capítulo, que hoje para nós é Miqueias capítulo 5, versículo 2, dizendo que Belém, por mais que fosse pequena, né, por mais que fosse pequena, ela não seria de nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque dela sairia o guia que havia de apacentar o povo de Israel. Então havia essa palavra messiânica de que o Messias nasceria ali. Novamente a gente vê Jesus cumprindo palavras proféticas. Então foi profetizado que o Messias nasceria em Belém e a gente vê Jesus nascendo em Belém. E é interessante a gente falar aqui que no próprio texto que a gente leu de Miqueias, né, que está aqui colocado em Mateus capítulo 2, a gente vê que é falado que ela é pequena, dá a entender que ela é pequena. Né? Diz assim, deixa eu ler novamente com vocês. E tu, Belém, posto que pequena entre as milhares de Judá, e aí Miqueias mesmo, capítulo 2, diz, e tu, Belém Efrata, olha que interessante, ela fala, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, fazendo aqui um parênteses sobre uma curiosidade, Belém, de fato, ela era pequena na época, tá? E aí é importante a gente ter essa ideia de que Belém era pequena, porque a gente vai entender também, quando a gente falar sobre as mortes dos bebês, qual era a realidade da cidade. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade de que centenas de crianças foram mortas. Né? Continua sendo um ato cruel, o fato delas serem mortas, não tira isso da crueldade, mas na realidade seriam dezenas. Não seria aquela ideia que a gente tem macro, né? Porque a cidade de Belém era pequena. Hoje ela ainda é pequena, com cerca de 30 mil habitantes. Dentro desse, a Belém ele está sobre o governo da Palestina, né? Então hoje em dia ele está sobre o governo da Palestina e ainda é pequena, cerca de 30 mil habitantes. E naquela época ela também era pequena. O texto nos mostra isso, né? Que ela era pequena, ela era colocada como dessa forma. Então a realidade quando a gente pensa em Belém tem que ser essa, para a gente entender por que talvez eles ficaram numa manjedoura, por que talvez eles ficaram num estábulo e não numa casa, porque era pequena, né, a cidade, então talvez não tinha lugar para eles.
a questão da morte das crianças, a gente ter uma visão correta de como essa morte das crianças aconteceu e não ter uma visão macro, às vezes, por conta de filmes, enfim, teatros que a gente assiste. Então, ela era uma cidade pequena, continua sendo ainda uma cidade pequena, sob a autoridade da Palestina. E aí a gente entende por que Jesus nasce lá. Primeiro, porque havia uma palavra messiânica, né? E Jesus cumpre aquilo que era profetizado a respeito do Messias. Ele cumpre aquilo que era profetizado. Vai nascer em Belém. E ele nasce em Belém. E no questão de contexto, a gente não vê em Mateus não narra isso, mas em Lucas, se alguém puder abrir e ler para nós, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7, nós vemos o que estava acontecendo ali. A gente vê por que eles estavam em Belém. Por que eles foram para lá? E a gente vai ver no texto, né, se alguém depois puder ler para nós, a gente vai ver no texto que César Augusto ele manda fazer um alistamento. Ou seja, ele manda fazer uma contagem do povo. E para essa contagem do povo acontecer, o povo tinha que ir para a sua cidade origem, para a cidade origem da sua família. E a gente já viu na semana passada que José era da família de Davi. Então, logicamente, ele está indo para a cidade da origem da família dele, que é Belém. E por isso que ele está indo para Belém, né? O contexto dele chegar até Belém, de Jesus nascer a Belém ali, o contexto que estava acontecendo César Augusto pede um alistamento, eles tinham que ir até a cidade de origem, e eles então vão até Belém, José juntamente com Maria. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Exatamente. Então, esse texto narra coisas que nós não temos em Mateus. Mas como a gente tinha conversado na aula passada, também acredito que foi na aula passada, dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre os mesmos acontecimentos com propósitos diferentes e, às vezes, com detalhes diferentes. Então, nós vamos, muitas vezes, utilizar os outros evangelhos para entender o que está acontecendo naquele texto que nós estamos lendo. Então, aqui a gente entende. E aqui a gente vê a respeito disso. Então, Lucas vai trazer informações que Mateus não traz. E uma dessas informações é sobre isso. Qual era o contexto ali para eles viverem, né, para eles estarem indo para Belém, o alistamento pedido para o César Augusto. E aí a gente vê até no texto que a irmã Lucinha leu para nós, a gente vê que no final diz que eles então têm o bebê ali e que eles não conseguiram lugar, que não tinha lugar para eles nas estalagens. Então o bebê acaba sendo colocado numa manjedoura. E aí é interessante a gente trazer uma outra curiosidade, né? Uma outra curiosidade que é interessante a gente falar é que, eu não sei se está dando para enxergar muito bem, mas aqui embaixo, né, eu acho que está melhor do que lá em cima, a gente consegue ver que é tipo uma caverna. Então, quando a gente pensa na ideia de estábulo, né, quando a gente pensa que Jesus e Maria e José, eles ficaram num estábulo, a gente não deve... Se vocês quiserem olhar para trás, ali está dando para ver muito legal, ó, dentro na imagem da televisão. Está dando para ver bem legal. Então, essa imagem foi tirada de um documentário a respeito da vida de Jesus, e entende-se, gente, que essa é a realidade de um estábulo da época. Tá? Então, quando a gente vê filmes, quando a gente vê teatros, o que a gente vê? Um negocinho de madeira, tudo bonitinho, né, com os bichinhos na volta e a manjedoura no meio com uma palha. Não! Arqueologicamente, está sendo colocado, né, entende-se que é dessa forma que eram os estábulos, chamado de estábulos caverna. Tá? Então, esse termo estábulo caverna é um termo utilizado pela arqueologia para falar como que eram os estábulos da época. Então, era uma parte da casa que eles não utilizavam.
Então, eles colocavam ali os animais para guardar dos frios, eles colocavam objetos, tá? Então, era esse tipo de caverna. Quando a gente pensa num estábulo que Jesus ficou, possivelmente seja um lugar assim. E aí eu quis trazer uma curiosidade para vocês também, que é a respeito dessa igreja, que é a Igreja da Natividade. Essa igreja, se você for hoje a Belém, você consegue conhecer essa igreja. Igreja da Natividade, porque eles dizem que ali embaixo está a caverna, né, tradicionalmente está a caverna aonde Jesus teria nascido. Então, essa Igreja da Natividade, ela é uma igreja que embaixo tem essa caverna, ela foi construída ao redor dessa caverna, que tradicionalmente se diz que seria ali que Jesus teria nascido. Abrindo aqui um comentário. É uma questão de tradição. Nós não podemos afirmar que, de fato, isso aconteceu. São curiosidades para a gente aprender um pouquinho também sobre a tradição judaica, sobre como que é hoje, sobre o que tem lá, só para a gente ter também informações e conhecimento a respeito disso. Mas só para explicar um pouco a história dessa igreja, essa igreja ela não foi primeiramente construída como igreja. Tá? Lá o imperador de Roma, Adriano, no ano 130, o que ele faz? Ele começa a construir lugares pagãos sobre lugares importantes para os judeus. Então, ele queria realmente profanar os lugares que os judeus consideravam importantes. Aí os judeus consideravam importante um lugar, ele queria profanar, ele construía algo pagão em cima daquele lugar. No ano 135, ele quis construir em cima desse lugar, ou seja, no ano 135 essa tradição já existia. Então, ele quis construir em cima desse lugar um templo a Adonis. Então, ele constrói um templo a Adonis em cima desse lugar para profanar um lugar que era considerado sagrado para eles. E aí isso continua, esse templo a Adonis continua por cerca de 200 anos. Depois vem Constantino. Constantino, a gente sabe que ele adota o cristianismo. Né? E aí até é polêmico falar sobre Constantino, ele adota o cristianismo. Aí o que ele faz? A pedido da mãe dele, em 326, se eu não estou enganado, a pedido da mãe dele, ela pede para que construa uma igreja ali. Então, de um templo de Adonis, se transforma numa igreja. E aí, no decorrer dos anos, essa igreja passa por destruição, construção, reconstrução, e ela fica ali passando por alguns processos. Mas hoje, ela é considerada a igreja mais antiga em funcionamento. Ou seja, que ainda está funcionando, porque dentro dela ainda existe, né, momentos que eles fazem de adoração. Se eu não estou enganada, tem ali a divisão do tempo dos muçulmanos, tem a divisão do tempo dos cristãos que podem entrar. Então, acontece ainda coisas lá dentro. E então, ela é considerada a igreja mais antiga em atividade. Por quê? Porque quando os persas invadiram, lá pelo ano 700, se eu não estou enganado, quando eles invadiram, eles começam a fazer o quê? Eles começam a destruir todas as igrejas, todos os templos que havia na Cidade Santa. Mas quando eles entram na Igreja da Natividade, diz a tradição que eles veem uma pintura, que seria a pintura dos magos. E eles se identificam, porque a gente vai ver que os magos, eles vieram do Oriente. Uma das suposições é que eles fossem persas. Então, quando eles entram na Igreja da Natividade, eles olham a pintura dos magos, eles se identificam. E eles destroem as igrejas da Terra Santa, mas não destroem essa igreja. E essa igreja fica de pé, por isso que ela é hoje considerada a igreja mais antiga, ela não foi destruída pelos persas. Né? Então, para a gente poder saber um pouquinho a respeito, no ano 614, tá? Só para confirmei aqui, no ano 614. Então, é uma curiosidade, né, para a gente conhecer um pouquinho de como que é. E embaixo dela, então, tem um momento que você consegue, a irmã depois pode contar melhor, depois vocês perguntem para a irmã como que é lá. Né? Aí vocês podem, em determinado momento, enxergar ali a caverna onde supostamente, né, Jesus teria nascido. Claro que, como eu falei, é uma suposição, é apenas uma tradição que eles têm, e na realidade lá tem várias tradições, e na realidade tem até, por exemplo, tradições da mesma coisa em dois lugares diferentes. Né? Então, existe
Existe sim a possibilidade de ter sido lá? Existe, mas também é só uma tradição e a gente não pode afirmar que é. Mas arqueologicamente, saiu a palavra bem hoje, arqueologicamente, esse tipo de estábulo é o que nós devemos ter em mente, que seria o estábulo que Jesus ficou. Um estábulo caverna e não um estábulo como a gente imagina, quando a gente vê nos filmezinhos. Tá? E aí depois, o que a gente, falando ainda sobre o primeiro versículo, o que a gente está vendo lá? A gente está vendo lá, diz assim, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Conversamos sobre Belém da Judéia. Entendemos, né, como que ela era chamada, vimos alguns acontecimentos que ocorreram lá. E aí a gente vê que é no tempo do rei Herodes. Então, agora nós vamos tratar sobre esse tempo. Quando foi que Jesus nasceu? Ele nasceu em Belém da Judéia. Qual o tempo? No tempo do rei Herodes. E aí a gente precisa entender algo para nós não nos confundirmos. Nós precisamos entender que não existia só um Herodes na Bíblia. Existia pelo menos 6. Tá? Pelo menos 6. Então, a gente vê, por exemplo, nessas bases que a gente vai citar agora, que é citado mais de um Herodes. Herodes morreu, que a gente vai ver até nesse texto de Mateus, que Herodes morre. Aí Herodes morre, mas depois a gente vai ver lá a menina dançando para Herodes, lá em João Batista. Mas Herodes não tinha morrido? Aí depois esse Herodes morre, mas a gente vai ver que Herodes manda prender Pedro e manda matar Tiago. Como assim? Né? Então, Herodes era um nome, mas depois ele passou a ser um título da família herodiana. Então, ele acaba sendo depois um título da família herodiana. Então, quando nós vamos ler a respeito, tanto na Bíblia, quanto em algumas fontes extra-bíblicas, nós vamos ver que sempre tem, na maioria das vezes, um Herodes alguma coisa. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Tá? Por quê? Porque acabou sendo um título da família herodiana e havia vários Herodes. E, às vezes, depois que Herodes o Grande morre, a gente vai ver melhor mais para frente, quando a gente falar de Arquelau, ele morre e o território dele é dividido entre seus filhos. Então, a gente vai ver, às vezes, um Herodes num lugar e, no mesmo tempo, um Herodes em outro. Tá? Por quê? Porque eles eram filhos de Herodes e o território tinha sido dividido, então eles estavam cada um em um tempo. Aí nós temos aqui, só para citar, tá, gente? A gente não vai trabalhar sobre eles, para não nos delongarmos, mas quando eles chegarem no nosso estudo, a gente conversa um pouquinho mais. Mas, primeiro, Herodes o Grande, que é o que nós vamos falar hoje, que é o que está no texto. Depois nós temos Herodes Arquelau, que ainda está no texto de Mateus capítulo 2, talvez ou não vamos falar sobre ele hoje, que é quando a gente vê que Herodes o Grande morre, Herodes Arquelau toma o poder, né, assume. A gente vai ver em Mateus capítulo 2, versículo 22. Temos Herodes Antipas, que é o de João Batista, que manda matar João Batista, que a menina dança para ele lá, que a gente conhece a história. Temos Herodes Filipe, que é citado somente em Mateus capítulo 16, 13. Ele não é falado, não é um personagem central, ele é apenas citado. Temos Herodes Agripa I, temos Herodes Agripa II. Né? E aí a gente pode, eu vou dar uma lida aqui nos textos, só para não ficar nas minhas palavras. Né? Herodes Arquelau, a gente vê em 2:22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, está falando de José. Herodes Antipas, né? A gente vê que, sendo, porém, o tetrarca Herodes, aí esse tetrarca, lá em Lucas capítulo 3, 19, é que está falando sobre Herodes Antipas. A gente vê que essa palavra tetrarca também vem da palavra tetrarquia, que é o senhor de um território. Depois a gente vai falar sobre essa divisão quando a gente falar sobre Arquelau. A gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão que aconteceu. Então, aqui, quando está falando de Antipas, está falando, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Então, Lucas 3:19 fala sobre esse Herodes que mandou matar João Batista. Herodes Filipe, como eu falei, ele é só citado em Mateus 16, que diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, e por diante. Agripa foi o que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro, que diz lá em Atos 2:1.
E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E Agripa II foi aquele que quase foi convencido por Paulo a se converter, né? Que diz em Atos 26, 28, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? E ele diz, bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então, nós temos esses diferentes, eu quis ler o texto só para não ficar na minha palavra, nós temos esses diferentes Herodes. O grande do texto, o Arquelau, que também nós vamos falar mais, né, sobre ele, que assume o lugar do seu pai. Herodes Antipas, o João Batista. Herodes Filipe só é citado rapidamente aqui. Herodes Agripa I, o que manda matar Tiago e prender Pedro, e Herodes Agripa II, que escuta o testemunho de Paulo e que quase, né, é convencido, persuadido ali. Tá, gente? Então, esses são os Herodes que possivelmente nós temos pelo menos 6. Eu digo pelo menos 6 porque algumas pessoas entendem que tem 2 Filipe. E aí tem algumas também suposições a respeito disso, tá? Mas pelo menos nós temos aí 6 Herodes. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Herodes o Grande, que é o Herodes do nosso texto, né? Herodes o Grande, olha aí ele. Então, Herodes o Grande é o que nós temos nesse texto, que nós vamos conhecer um pouquinho a história dele. Tá? O que acontece? Tem na Bíblia a história de Herodes o Grande? Não. O que nós vemos na Bíblia é um pouquinho sobre o seu caráter. Né, a gente consegue perceber um pouquinho do seu caráter, justamente nesse texto que diz que ele se apavora, né, que ele se amedronta ali quando ele escuta falar a respeito de Jesus. O fato dele matar as crianças, a gente percebe como que ele era ruim, a gente vê um pouquinho do seu caráter ali sendo revelado. Mas, quando nós vamos falar sobre a história dele, nós não estamos usando a Bíblia para isso. Nós estamos usando os textos extras bíblicos, tá? E uma das fontes que nós vamos mais utilizar, uma das fontes que daquilo que eu for falar aqui, mais é falado sobre, é Flávio Josefo. Então, só para a gente entender, várias vezes nós vamos citar Flávio Josefo. Porque o Flávio Josefo, ele foi um historiador do 1º século. Então, por exemplo, a queda de Jerusalém, nós temos narrado por Flávio Josefo, que é um historiador e uma testemunha ocular da queda de Jerusalém. Então, para nós, como cristãos, as fontes deles, a escrita deles é muito importante, por mais que nós não nos baseamos como se fosse 100%. Até porque quando a gente falou sobre os fariseus, se eu não estou enganada, eu citei um pouquinho sobre os fariseus, que aconteceu lá no período interbíblico, eu citei que, por exemplo, Flávio Josefo, não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas Flávio Josefo, ele era, né, simpatizante dos fariseus, ele mesmo fez parte dos fariseus. Então, tem muita coisa que ele fala dos fariseus que a gente não pode dizer, era assim. Por quê? Porque ele tendia para isso. É a mesma coisa que uma pessoa falar sobre um parente, né? Uma pessoa falar sobre alguém que gosta muito, outra pessoa vai ter outra opinião. Né? Então, é lógico que a gente tem que levar em consideração isso, que não é uma fonte inspirada por Deus. Né? Ele é um historiador, tem a sua maneira de enxergar os fatos também. Então, ele é uma das fontes que nós mais utilizamos para falar a respeito de Herodes o Grande. Sim. Então, gente, só falando um pouquinho sobre Flávio Josefo também, quando nós vemos, ele tem uma influência sobre as nossas tradições que nós nem percebemos. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos aqui como que é o nome, até eu não falei antes propositalmente, como que é o nome da menina que dançou para o outro Herodes lá de João Batista? Como que é o nome? Alguém sabe? A gente acaba falando Salomé. Né? A gente acaba falando, Salomé dançou. Mas tem na Bíblia isso? Não tem. Da onde vem essa influência? De Flávio Josefo. Então, Flávio Josefo é que dá o nome dessa menina. E a gente acaba, muitas vezes, falando dentro do meio cristão, mas, na verdade, não tem na Bíblia isso. É uma influência que a gente nem percebe que a gente tem a respeito de Flávio Josefo. As pessoas, às vezes, nem sabem que é Flávio Josefo, mas está falando lá que o nome da menina é Salomé. Por quê? Porque tem uma influência na nossa tradição a respeito disso. Então, é dele que nós vamos tirar muitas coisas a respeito de Herodes o Grande. Tá? Então, enfim, dito isso, vamos falar, né, sobre Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? Então, ele foi filho de Antípatro,
que era um edomita. O que significa isso? Ele era um descendente de Edom. Né? Edom é o nome que foi dado para Esaú. Então, ele era um edomita, um descendente de Edom. Por ele ser um descendente de Esaú, ele não tinha direito ao trono. Aí o que ele faz? Ele é colocado por Roma, e a gente viu isso também quando a gente estava na introdução, ele é colocado por Roma no poder. Só que ele é colocado pelos romanos lá. Ele não era um legítimo rei. Ele não tinha direito de estar ali. Ele foi colocado ali porque ele tinha, vamos dizer assim, contatinhos, né? Então ele foi colocado lá. E aí, como ele não tinha a legitimidade de um rei, ele estava sempre com medo de perder o poder. E a gente vai ver que essa é uma característica dele. Então, ele está sempre preocupado em perder o poder. E ele se torna uma pessoa louca, desconfiada. Então, aonde tinha uma conversinha, vamos dizer assim, ele via alguma coisa ali contra ele. Uma conspiração está acontecendo. Então, ele estava sempre, como ele não queria perder o poder, ele era meio que maníaco, né? Ele era meio que louco, e ele via conspiração em todos os lugares. E isso fazia com que ele fosse muito ruim. Ele tivesse uma atrocidade, ele fizesse muitas atrocidades, ele tinha muita violência. Então, só para a gente citar algumas coisas que ele fez, como ele não era um legítimo rei, ele quer conseguir uma legitimidade. Aí o que as pessoas faziam naquela época? Casavam. Né? A gente vê muitos contratos ali de casamento, que literalmente eram contratos de casamento para que países ficassem em paz, para que eles tivessem uma legitimidade. Então, ele se casa com Mariane. Deixa eu botar a fotinho dela aí. Ele se casa com Mariane, que era da família dos Asmoneus. Quando a gente falou do período interbíblico, nós falamos que teve os Macabeus e que depois a gente vai ter a família dos Asmoneus. A gente não entrou muito porque seria muita informação, a gente ficaria muito tempo, né, naquela introdução, mas a gente vê que a família dos Asmoneus, né, nesse período interbíblico, ela se torna como uma família real. Ela se torna uma família que era considerada pelo povo. E eles eram dos sacerdotes. Então, ela era filha de um sumo sacerdote extremamente importante, de alto escalão. E aí, o que ele faz? Ele casa com ela para ele ter essa legitimidade. E aí, para a gente perceber a crueldade, ele casa com ela, só que ele já era casado. E já tinha um filho. Aí, o que ele faz para poder casar com ele? Com ela, manda a esposa de forma exilada. Ele manda exilar a esposa e o filho. E até aí, tudo bem. Porque com as outras ele mata. Então, essa primeira, ele mandou exilar ela e o filho. Só que dizem, né, pela tradição, pelas informações que a gente tem, que ele casou pelo menos 9 vezes. E ele matou algumas de suas esposas. E alguns dos seus filhos. Então, ele casa com Mariane para ter legitimidade, ele manda a esposa dele embora, né, manda ela exilada junto com o filho, e mata toda a família de Mariane, porque ele era dos Asmoneus. Então, ele casa com ela, mas ele deixa ela viva. A família dela, ele mata todinha, para que ninguém tentasse pegar o poder novamente. Aí dizem que ela era a esposa que ele amava, que ele era apaixonado. Aí o que acontece? Augusto chama ele em Roma para falar sobre as violências dele, sobre as atrocidades que ele estava fazendo. Aí ele vai para Roma. Só que antes de ir para Roma, ele fica com medo de Mariane. Mariane da família dos Asmoneus, vai ficar aqui sozinha, vou para Roma, vou ter que matar ela. Aí ele mata ela antes de ir para Roma para ouvir Augusto falar com ele sobre as atrocidades. Aí o que ele faz? Só que ele amava muito ela. Aí ele amava demais. O que ele faz? Diz a tradição que ele bota ela num caixão e enche de mel e deixa no castelo, porque ele estava triste que teve que matar ela. Então, só para a gente ver um pouco da loucura que ele tinha. Né? Aí deixa eu achar aqui a parte que eu estou, para poder também falar as outras coisas. Então, ele manda matar a família de Mariane, casa com Mariane, manda exilar o filho e a outra esposa dele, casa 9 vezes, mata algumas das suas esposas e seus filhos. Quando ele manda também 2 dos seus filhos para estudar em Roma, que era um lugar que as pessoas eram enviadas para estudar.
E aí os filhos dele estudam em Roma, e os filhos dele começam, como eles estavam estudando, começam a ficar ali, né, pessoas aptas para o governo. E aí ele escuta alguém falar que os filhos dele estavam aptos para o poder. Aí o que ele faz? Manda matar os filhos que ele mandou estudar. Então, ele era neurótico, ele era narcisista, ele foi colocado, né, hoje como uma pessoa narcisista, né? Então, ele tinha ali uma mania de perseguição. Tudo que ele via conspiração. E a gente sabe, né, que a mente da gente, ela pode nos enganar. Aí você imagina uma pessoa como Herodes, e se a nossa mente já nos engana de coisa, uma pessoa como Herodes olhando para qualquer coisa e enxergando o que ele quisesse. Onde ele via conspiração. Também ele tem um cunhado que ele coloca como sumo sacerdote. O cunhado dele tinha 17 anos, só que ele começa a ter simpatia pelo povo. O povo começa a gostar do cunhado dele. O cunhado dele começa a ser um sumo sacerdote muito bom. Aí o que ele faz? Manda afogar o cunhado. E aí a gente poderia ficar falando aqui muitas atrocidades de Herodes, né? Ele matou todos os macabeus, toda a família dos macabeus, para ninguém poder... E aí, só voltando para o texto, para a gente poder também já ir falando sobre o texto, é interessante que a gente entendendo todas essas atrocidades que ele faz, a gente consegue entender lá o versículo 3. Olha o versículo 3 de Mateus 2, diz assim: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Aí a gente entende por que o rei Herodes se perturba, porque ele não queria perder o poder. Aí ele escuta que alguém nasceu rei, aí ele se perturba. Peraí. Aí então a gente entende o versículo 3, conhecendo a personalidade de Herodes. Ele se perturba porque, poxa, nasceu rei, como assim? Quem é esse? E a gente entende uma coisa que talvez a gente não entenderia se não entendesse quem Herodes é. Que é porque Jerusalém se perturba. Porque diz assim, e Herodes ouvindo isso perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então não só Herodes se perturbou, Jerusalém se perturbou também. Mas por que Jerusalém se perturbou? Porque eles iam perder Herodes? Porque alguém ia assumir o poder de Herodes? Não, se perturbou possivelmente, pensando, o que esse louco vai fazer? O que esse louco vai fazer com a suposição de que um Messias nasceu? Eles queriam o Messias, não porque Herodes iria ser substituído, porque se o Messias tinha nascido, nós queremos o Messias, nós queremos que Roma perca o poder, nós queremos que Roma não esteja mais sobre nós. Até inclusive era uma ideia de muitos, né, de que o Messias viria para guerrear, viria como um grande guerreiro, para tirar Roma do poder. Então, possivelmente, eles não se perturbaram porque Herodes ia perder o poder. Mas o que vai acontecer? O que pode acontecer agora com essa suposição de que o Messias nasceu? Né? Então, a gente entende um pouquinho mais a respeito disso. Então, o que ele era, Herodes? Ele era mau. Ele era um louco. Né? Ele era conhecido, né? Essa palavra que foi utilizada pela irmã, ele era conhecido como um tirano. Ele era uma pessoa que fazia muitas atrocidades. E eu até trouxe aqui uma fonte que diz que César Augusto, em determinado momento, falou assim, que era mais seguro ser um porco do que ser um filho de Herodes. Então, você imagina, um porco. E você imagina que um porco era considerado o quê? Impuro para os judeus. Então, ele estava dizendo, é mais seguro ser um porco do que ser um filho de Herodes. Então, ele fala em determinado momento isso. E Joséfo também chama ele de um homem de grande crueldade para com todos os homens. Então, ele foi conhecido pela crueldade dele. Mas, além dele ser conhecido pela crueldade, ele também foi conhecido pelas construções. Então, ele foi conhecido também por ele construir muitas coisas. E, de fato, ele construiu mais do que qualquer outro rei de Israel. Ele queria ser marcado na história. Ele queria ser conhecido. Ele tinha um desejo de que ele fosse conhecido através das suas construções. Então, ele construía muito, justamente para ele poder ficar marcado na história. E ele fica marcado como um tirano,
mas também fica marcado pelas suas construções. Ele construiu muito. Entre essas construções, as mais conhecidas, né, são a Torre de Davi, a Fortaleza de Massada. Além disso, ele constrói o Porto de Cesareia, que depois vai ser muito importante. Primeiro, é importante por causa que abre, né, essa questão do comércio de Israel para o resto do mundo, e também depois nas viagens missionárias. Então, ele constrói o Porto de Cesareia, que depois vai ser muito importante para as viagens apostólicas, para as viagens missionárias. E a gente vai ver também que ele constrói muitos castelos. Além de tudo isso, ele faz parte, né, dessa reconstrução do templo, da ampliação do templo, mas ele ganha simpatia, ele faz isso para ganhar a simpatia do povo, como foi dito, mas o que ele faz quando ele termina? Ele coloca uma águia de ouro que representava Roma na frente do templo. Então, isso indigna eles, porque ele faz ali a reconstrução, ele faz a ampliação do templo, só que ele coloca uma águia que representava Roma toda de ouro na frente do templo, um símbolo pagão. E isso indigna os judeus também. Então, além dele fazer muitas construções, né, ele fazia muitos castelos, ele fez também muitas questões pagãs, muitos templos pagãos. Ele construiu templos pagãos, ele trouxe, por exemplo, a luta dos gladiadores, ele trouxe, não somente constrói templos pagãos, mas ele constrói estátuas, traz ídolos, traz esportes pagãos como a luta dos gladiadores. Então, ele faz também todo esse lado. Mas, terminando, né, ele, então, é conhecido pelas suas atrocidades e também é conhecido pelas suas construções. E, no final da sua vida, ele continua mal. Porque, às vezes, a pessoa vai chegando no final da vida e ela vai refletindo um pouquinho sobre o que ela fez, né? Mas Flávio Josefo, não. Herodes, não. Herodes, o que ele faz? Ele continua mal. E quando ele está para morrer, quando ele percebe que ele está morrendo, ele faz o quê? Ele manda prender um grupo de pessoas importantes. Ele manda prender um grupo de homens que eram homens célebres, homens importantes, homens que o povo amava. E ele fala assim, quando eu morrer, ele falava triste, gente, que quando ele morresse, ninguém choraria por ele. Porque será, né? Então, ele dizia com rancor no coração que quando ele morresse, ninguém ia chorar por ele. Só que ele queria que lágrimas fossem derramadas. Então, esse grupo de pessoas que ele manda prender eram para ser mortas no dia que ele morresse, para poder o povo chorar. Então, quando ele morresse, ele tinha uma ordem. Ele mandou prender esses homens célebres com acusações falsas, e no dia que ele morresse, a ordem eles vão morrer também. Porque o povo precisa chorar no dia que eu morrer. Então, ele, até o final, ele fica, né, com essa coisa no coração. Então, só que o que acontece? Quando ele morre, os filhos dele têm ali um pouquinho de bom senso, porque os filhos dele também não são fogo que se cheia, depois a gente vai ver sobre isso, mas os filhos dele têm um pouquinho de bom senso, e o que os filhos dele fazem? Não matam. Pelo menos isso, eles não matam os homens que tinham sido presos, né, para serem mortos. Mas a gente tem uma informação de Flávio Josefo, e aí eu trouxe para a gente ver, que fala sobre como foi a morte dele, como foi o enterro dele. E aí esse texto é tirado das Guerras Judaicas, escritas do volume 1, né, escrito por Flávio Josefo, e fala assim, Arquelau, que é o que a gente vai ver depois no versículo 22, o filho dele, né? Arquelau, o filho de Herodes, tudo fez para tornar seu sepultamento magnífico. O corpo, adornado com as insígnias reais, tinha uma coroa de ouro sobre a cabeça e um cetro na mão direita. Era levado numa liteira adornada de pedras preciosas. Os filhos do morto e os parentes seguiam a liteira e os soldados armados como para um combate. Eles marchavam junto dele, agrupados por nações. As companhias de seus guardas trácios, alemães e gauleses iam à frente, e o resto das tropas, comandadas por seus oficiais, seguiam-no em ordem. 500 oficiais domésticos ou libertos levavam perfumes e fechavam aquele cortejo fúnebre tão magnífico. Foram naquela ordem de Jericó até o castelo de Herodion.
onde ele foi sepultado conforme ele mesmo havia determinado. Então, ele determinou tudo. Ele tinha tudo determinado. Ele queria que os homens morressem e ele determinou como seria o enterro dele, o sepultamento dele. E o filho dele, Arquelau, tirando a parte de matar os homens célebres, ele faz tudo como ele queria. Vai ali, era um sepultamento, vamos dizer assim, magnífico, né? Digno de um rei, sendo seguidos por guardas, com as insígnias, de uma forma super real, vamos dizer assim. Só que o que eu queria falar com vocês aqui, que aí é uma outra curiosidade para a gente trazer, é sobre esse finalzinho do que Flávio Josefo diz. Ele diz assim: foram naquela ordem de Jericó até o castelo de Herodion. Então, ele está contando como foi, só que ele diz que eles saíram de Jericó e eles foram até Herodion, que também é um outro lugar que foi construído por Herodes o Grande, tá? Que ficava em cima de uma montanha. Então, ele constrói Herodion, o castelo de Herodion, e ele sai de Jericó até o castelo de Herodion. Por que isso é importante para a gente falar? E qual é a curiosidade que eu queria trazer para vocês? Como Flávio Josefo é considerado um historiador, e um historiador sério, que tem muitas coisas que se comprovam que o que ele falou era real, as pessoas pensavam assim: aonde que está o túmulo de Herodes? Está em Herodion. É certo que está em Herodion. Aí o que eles faziam? Muitos arqueólogos tentaram encontrar. Quando você vai, por exemplo, para Israel, você percebe que eles vivem de arqueologia. Porque para eles é muito importante, muitas das curiosidades que nós vamos trazer ao longo dos textos que nós vamos ler, são questões arqueológicas. Eu, particularmente, trago porque eu sou apaixonada também por isso, né? Então, há muitos achados arqueológicos em Israel. Eles querem conseguir comprovar aquilo que foi vivido. Eles querem achar parte da história deles. Então, por muito tempo, eles não podiam estar na terra deles. Agora, eles podem estar. Então, a gente sabe que há pouco tempo, né, eles conseguiram estar na terra deles. Então, eles querem descobrir o que tem ali. Então, tem muito lugar sendo explorado em Israel. E um dos lugares que era explorado na Terra Santa por muitos arqueólogos, por muitas pessoas estudiosos, era Herodion. Por quê? Porque Flávio Josefo disse que ele foi enterrado aqui, que o sepultamento dele foi aqui, que o túmulo dele está aqui. Então, eles queriam achar aonde estava o túmulo dele. E então, como Flávio Josefo é um historiador que eles consideram, vamos dizer assim, que as pessoas consideram como uma fonte, né, que por mais que tenha ali as suas dúvidas a respeito de algumas coisas, mas como uma fonte digna, eles então diziam: cara, tá em Herodion. E aí eles tentaram achar isso. Só que não foi achado até 2007. Mas em 2007, a senhora chegou aí no Museu de Israel? Sim. Então, talvez a senhora tenha assim, encontrado esse objeto aí, esses vestígios. Não sei se a senhora, talvez, que deve ter muita coisa, prestou atenção sobre. Então, gente, se vocês quiserem de novo olhar para trás, vocês vão enxergar melhor a imagem, tá? Esse aí é o Edunetzer, que eu não sei se estou falando certo o nome dele, mas é algo tipo isso, Edunetzer. Então, ele não tinha sido... As pessoas tentaram encontrar, mas ele não tinha sido encontrado até 2007. Esse homem, Edunetzer, deixa eu ver a data que ele estava. Ele estava desde 1972 trabalhando em Herodion. Desde 1972, ele era um arqueólogo trabalhando lá. E ele achou muita coisa. Desde 1972, as escavações estavam acontecendo, porque a gente sabe que, à medida que os anos vão passando, a Terra vai ficando maior, né? Vamos dizer assim, vai indo para cima. Então, as coisas elas vão ficando abaixo da Terra. Então, eles começaram a fazer escavações desde 1972, que esse homem estava trabalhando lá, e ele encontra, né, muitas coisas. Só que em 2006, ele se dá conta que a montanha ela era diferente de um lado. E ele falou: aqui deve ter coisa também. Só em 2006 que eles se deram conta disso, à medida que as escavações foram acontecendo. E eles começaram a explorar esse outro lado da montanha. Quando eles começaram a explorar esse outro lado, eles encontraram um teatro e continuaram as escavações. E em 2007, ele encontrou o mausoléu e a tumba de Herodes o Grande, mas não tinha ossada, tá? Não tinha os ossos dele lá.
Porque também a tradição dizia que, como ele era uma pessoa muito amável, né, em seguida, depois que ele morre, algumas pessoas vão lá e vandalizam a tumba dele, né? E aí o corpo dele, diz a tradição, que o corpo dele cai, eles quebram algumas coisas, o corpo dele cai e rola a montanha abaixo. E não se sabe onde foi parar o corpo de Herodes. Então, já não era esperado que tivesse ossos ali, mas eles esperavam encontrar a tumba e o mausoléu de Herodes. E aí, eles encontram em 2007. E hoje está no Museu de Israel, pode ser visto os vestígios, né, da tumba encontrada. Esse senhor, ele ficou ali, continuou trabalhando lá, né? E 3 anos depois, em outubro de 2010, com 73 anos, ele ainda estava trabalhando lá, ele se encostou num corrimão de madeira. Daí o corrimão quebrou, ele acabou falecendo lá, porque era uma altura de 6 metros. Deixa eu ver se era 6 metros. Era 6 metros e não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. É isso, gente. Só para a gente conhecer um pouquinho a respeito da história. Então, eu acho interessante, né, justamente porque também é Mateus e suas curiosidades, nós percebemos a riqueza daquilo que a gente pode ter, até como comprovação das Escrituras. Então, a gente pode hoje dizer, nossa, Herodes existiu. E tem fontes extra-bíblicas, não apenas bíblicas, que fala de Herodes. E até fala onde ele morava, onde ele saiu e onde ele foi enterrado. E ele estava lá, né? Tinha ali, não os seus ossos, porque não era esperado, mas tinha ali tumbas que comprovam aquilo ali, né? Então, a arqueologia, ela é uma ciência que pode nos dar muita base também para muitas coisas daquilo que nós acreditamos. Mas, gente, então, só voltando para o texto, né, a gente viu, então, no versículo 1, a gente está no versículo 1, mas a gente já está trabalhando os outros também, tá, irmãos? A gente vê ali, mas o resto vai ser mais rápido, tá? Se a gente não conseguir terminar Mateus capítulo 2 hoje, com certeza no próximo a gente termina. Então, diz assim, e tendo nascido Jesus em Belém, vimos sobre Belém, no tempo do rei Herodes, vimos sobre que tempo era esse. Eis que uns magos vieram do Oriente. Aí a gente vai falar agora sobre esses magos do Oriente. É claro, gente, quando a gente falou aqui sobre o rei Herodes, a gente já está falando ali, ó, do versículo 3 também. Porque a gente viu que ele se perturbou em Jerusalém com ele. Entendemos um pouquinho sobre o que isso significa, né? Então, a gente já está vendo um pouco a respeito disso. E lá no versículo 2, eu acho muito interessante isso. Porque ele diz assim, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Deixa eu ver se eu coloquei um comentário aqui. E eu coloquei. Olha a pergunta que eles fazem. Ele pergunta assim, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha a diferença do que, onde está aquele que vai ser rei? Não foi o que eles perguntaram. Ele perguntou onde está aquele que é nascido rei. E essa diferença a gente precisa pegar. Porque a pergunta que eles fizeram não é onde está aquele que um dia vai ser. Onde está aquele que um dia as pessoas vão eleger, vão dizer que ele é legítimo rei. Não, onde está aquele que nasceu rei. Então, aqui, até trouxe, eu acho, um comentário do Carson, que fala sobre o fato da ênfase que os magos, que eram gentios, tinham a noção de que ele não nasceu só para ser, ele nasceu sendo. Isso já estava falando sobre a autoridade que ele tinha de berço. Ele nasceu rei, ele não nasceu para ser. Aí, deixa eu ver se eu botei o comentário aqui. Não, deixa eu achar aqui então nas minhas anotações. Um comentário de Carson, que ele diz assim: não devemos pensar, prestem atenção, não devemos pensar que a pergunta dos magos representa onde está aquele que nasceu para ser rei? Mas sim, onde está o que nasceu rei dos judeus? A condição real de Jesus não lhe foi conferida depois. Ela vinha do seu nascimento. A participação de Jesus na dinastia davídica já foi estabelecida pela genealogia. Então, desde o berço, desde o seu nascimento, ele nasceu rei. Ele não nasceu para ser. Isso é maravilhoso. Não, gente, só nessa frase
Eu me emociono demais, porque ele nasceu rei. Ele não nasceu para ser, ele nasceu rei. Mas, enfim, só para não passar batido, né? Deixa eu me achar aqui novamente. Vamos falar, então, sobre os magos. Então, a gente está no versículo 1, por mais que a gente já esteja trabalhando, falamos sobre Belém, falamos sobre o rei Herodes, e vimos que no final do versículo 1 diz, e eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aí nós vamos ver um pouquinho sobre quem eram esses magos. Tá, vou tentar, pelo menos, a gente terminar a parte dos magos, para 11 horas a gente acabar, pelo menos, essa primeira parte. Então, quem eram esses magos? A gente vê na Bíblia, a única coisa que a gente vê aqui é que eles vieram do Oriente. Então, a gente não sabe muito sobre eles, né? Mas o que a gente sabe é que eles vieram do Oriente. Possivelmente, o que é aceito pelos comentaristas? Que eles vieram da Pérsia, né? Que eles eram persas, ou que eles eram da Babilônia. Então, esses são os lugares aceitos, ou que eles eram da Pérsia, ou que eles eram da Babilônia. E é importante a gente ter em mente, deixa eu ver qual é a próxima imagem aqui. É importante a gente ter em mente que que essa palavra magos, hoje quando a gente pensa em mago, se alguém fala assim, eu vi um mago, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar numa pessoa tipo um Senhor dos Anéis, um feiticeiro, né? Tipo, vamos lembrar de Harry Potter, vamos lembrar de alguma coisa assim. Mas não. Quando nós falamos sobre os magos aqui, quando o Mateus está falando sobre os magos, ele não está falando de feiticeiros. Tá? Depois, a gente vai ver que no Novo Testamento, a palavra mago, ele é colocado como algo de um charlatão. Ele é usado de uma forma pejorativa. Aí tem o texto, por exemplo, de Atos, capítulo 13, versículos 6 e 8, que fala de Elimas o mago. Né? E Atos capítulo 8, versículo 9, que fala sobre Simão, o mago. Então, a descrição que fala é Elimas, o mago, Simão, o mago. E esse termo mago em Atos, ele dá uma ideia de uma forma ruim. Ele dá uma ideia de algo pejorativo, de uma pessoa que é um adivinho, de uma pessoa que é um charlatão. Ele é usado de forma pejorativa. Mas quando Mateus está usando, ele não está usando de forma pejorativa. Isso acaba depois sendo utilizado como uma forma pejorativa. Ele está falando de homens que possivelmente eram homens extremamente importantes na sua terra. Eram homens que eram sacerdotes, eram homens que eram aptos, né, tinham sabedoria, que eram conhecidos pela sua sabedoria, que conheciam a questão da astrologia, que conheciam a questão da medicina, que eram esse tipo de pessoas sábias, pessoas que tinham ali uma inteligência, pessoas que eram importantes. Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito dele. Tá? Uma coisa é certa, né? Eles eram dados em questão da interpretação de sonhos e presságios. Tanto que a gente vai ver, né, quando a gente falar sobre a estrela, que eles observavam o céu. Então, eles além de talvez terem conhecimento ali de medicina, disso, aquilo, eles estudavam astrologia. Então, a astrologia é isso que a irmã está falando. Né? Eles eram aptos ali na questão dos presságios, eram aptos das questões dos sinais. Então, eles eram pessoas estudiosas a respeito disso. E aí, se alguém puder ler para nós, duas pessoas, né, para a gente ter um tempo mais curto aí, puder abrir em Daniel, capítulo 2, só para não ficar nas minhas palavras também. Daniel, capítulo 2, versículo 48. E outra pessoa lê Daniel, capítulo 5, versículo 11. Só para a gente utilizar as escrituras e mostrar um pouquinho daquilo que a gente está falando. Por que eu quero que a gente leia esses textos? Porque uma das coisas que pode ser aceita, né, é que eles fossem da Babilônia. E aí, o que acontece? Como que esses magos, como que esses homens que eram estudiosos, como que esses homens ficaram sabendo do Messias? Então, o que acontece? A gente sabe que teve vários momentos de dispersão, onde os judeus saíam da sua terra natal por algum perigo e iam para outro lugar. Algumas pessoas acreditam alguns estudiosos acreditam que eles ficaram sabendo sobre profecias de um Messias que era de outro território, que não era do território deles, né? Sobre a profecia de um Messias a partir de judeus que moravam na terra deles.
Então, os judeus moravam na terra deles por causa da dispersão, por causa de algum lugar, eles estavam em algum lugar ali na terra deles, e eles ouviam falar do Messias e estudavam a respeito também daquilo que aquelas pessoas passavam para ele como informação. E uma outra questão aceita pelos estudiosos é que eles vieram da Babilônia e que o que fez com que eles soubessem foi Daniel. Que nesses textos que nós vamos ler, nós vamos ver que ele era chefe dos sábios da Babilônia. Então, acredita-se que Daniel poderia ter uma escola ali. E essa escola, porque a gente trata, quando a gente for falar sobre os fariseus, a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas que haviam farisaicas, e a gente vai ver que haviam escolas ali, e não só para os judeus, mas havia, por exemplo, nos gregos, eles tinham seus mestres, eles tinham as pessoas que eram seus rabis, vamos dizer assim, que é o termo que a gente utiliza para os judeus. Então, eles tinham ali pessoas que os guiavam para a sabedoria. Quando nós vamos ver Daniel era o chefe eles eram o chefe dos sábios da Babilônia. Então, possivelmente, essas pessoas eram descendentes de pessoas que sabiam que Daniel tinha falado, que sabiam coisas que Daniel tinha apontado. E a gente vai ver que Daniel faz profecias messiânicas. Ele também tem profecias messiânicas. Então, algumas pessoas entendem que eles poderiam ser persas, algumas pessoas entendem que eles poderiam ter vindo da Babilônia, alguns estudiosos pensam que eles tiveram informação de que o Messias nasceria, né, que haveria de nascer um Messias por conta de judeus que habitavam na sua terra, ou então por influência de Daniel. Aí só para a gente ver a respeito disso, se alguém puder ler para nós, então, Daniel 2:48. Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, e de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava à porta do rei. Então, a gente viu aí nesse texto que ele dá poder para Daniel e coloca ele sobre o chefe dos sábios, né? Então, havia, nessas regiões do Oriente, havia também os sábios deles. A gente pensa, a gente fala muito sobre os judeus, né, que tinham sacerdotes, mas acredita-se que esses magos eram de uma classe sacerdotal, de uma classe de pessoas que eram os sábios da terra deles, que eram importantes, que eram pessoas que tinham a sua importância no lugar deles. Daniel capítulo 5:11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então, esses textos nos mostram isso. Então, acredita-se que poderia esses magos ter tido essa influência de Daniel, tá? Apesar de aí já ter passado muito tempo. Mas só para a gente seguir também, só abrindo um parênteses aqui, que é interessante que Mateus é o único que fala sobre os magos visitarem Jesus. Nós não temos isso em Lucas, nós não temos em Marcos, nós só temos em Mateus. Se nós só temos em Mateus, a respeito dos magos, a gente leu em algum momento aqui que eles eram 3? Não. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente. Tá? Até botei uma foto proposital que tinha mais algumas coisas lá atrás, para a gente não... Eu só achava a foto com 3, né? Mas o que a gente pensa sempre que são 3? Mas, exatamente, o que as pessoas acreditam? Que possivelmente as pessoas falam que eram 3 por causa dos tipos de presente, que também não eram 3 presentes. A Bíblia não diz que eram 3 presentes. A Bíblia diz que foram 3 tipos de presente. Que eles entregaram ouro, incenso e mirra. Um potinho de ouro, um potinho de incenso, um potinho de mirra. A Bíblia não diz isso. Diz os tipos de presente. Mas por causa que são 3 tipos... Muito obrigada, irmã. Mas por causa que são 3 tipos, as pessoas pensam que é o quê? 3. Mas em nenhum momento na Bíblia nós temos a informação de que são 3. Em nenhum momento. E isso precisa ser tirado da nossa mente. Porque assim, por mais que isso não vá mudar o fato de que Jesus nasceu,
A gente sabe que Jesus nasceu, que nada tira a autoridade dali, mas às vezes a gente pensar num estábulo de um jeito, a gente pensar que os magos eram de um jeito, isso contamina a nossa visão de como de fato era. Então nós não devemos pensar que eram 3. E não devemos imaginar aquela cenazinha dos 3 andando no meio do deserto, só eles. Não, gente, eles saíram do Oriente. Então é certo que eles não eram judeus. Eles eram do Oriente, a Bíblia é muito clara sobre isso. Então eles eram gentios. Eles não eram judeus, eles não eram do povo judeu, eles eram do Oriente. Então quando eles saem, eles provavelmente tinham uma comitiva. Eles não saíram do Oriente só os 3 andando com uma bolsinha. Não. Eles tinham ali, precisavam de água, paravam e tinham que construir tenda para eles parar e descansar. Então, e como eles eram homens importantes, o deserto não era um lugar tranquilo. O deserto também tinha suas violências. Então, possivelmente, eles vinham com uma comitiva para proteger os presentes que eles estavam levando para Jesus, para ter água, para poder dar água para os animais que estavam carregando as coisas. Então, era uma comitiva, eles tinham que parar. Então, a gente não deve imaginar de uma forma como se fosse apenas 3. Primeiro que a Bíblia não diz que é 3. Mas por quê? Porque a gente é muito visual, irmãos. Nós somos muito visuais, então nós vemos filmes, nós vemos teatros, e querendo ou não, os teatros e os filmes são passados dentro da realidade agora, né? Ou dentro daquilo que é o mais antigo que eles podem fazer. E a gente tem uma ideia totalmente diferente. Isso não muda o fato, e aí eu quero entrar no que a irmã estava falando, não era a preocupação de Mateus. Então, mas aí eu queria justamente terminar, e eu vou terminar aqui, irmãos, porque se a gente continuar no texto, a gente vai parar num lugar onde vai ficar meio ruim da gente dar a continuação depois, e a gente não vai conseguir fechar, né? Então, eu vou terminar fazendo uma conclusão aqui, pegando o gancho do que a irmã falou. De fato, não era a importância de Mateus. Mateus, ele não estava dando ali a importância de que, eram 3. Eles vieram do Oriente, de tal cidade do Oriente. Foram tantos presentes de ouro, tantos presentes de incenso. Não, ele não estava importando com isso. O objetivo aqui de Mateus era justamente mostrar isso. Gentios foram adorá-lo. Porque isso estava anunciando que esse reinado não era só para os judeus. Esse reinado era para todos, aonde nós somos inclusos. Ele nasceu rei não só dos judeus. Ele nasceu rei, o reinado dele é para todos. E aí tem, por exemplo, Salmo 72, Isaías 11, do versículo 1 ao 6, ele dá previsões messiânicas sobre o governo, sobre o reinado que viria. E ele diz nesses textos, a gente vai ver que a justiça e a paz de Deus seria para o mundo inteiro. Não só para alguns, mas para o mundo inteiro. Então, esse reinado de Cristo, né, que as pessoas entendiam como talvez tirar Roma do poder, na realidade não era para salvar o mundo. A gente falou quando foi falado com José, por que era aquele nome? Ele é Jesus, aquele que salva, né, e não era para salvar alguns, era para salvar todos. Então, a importância ali deles não é, de Mateus, não era dizer quantos eram, porque se fosse importante nós saberíamos. Não era dizer da onde exatamente, de que cidade eles vieram, porque se era importante nós saberíamos. Mas o que ele está dizendo ali é que eles vieram do Oriente, gentios, homens que não eram judeus, né, que eram gentios de outra terra. Eles vieram para adorar aquele que nasceu rei. Eles vieram para adorar. E eu queria terminar falando assim, que é tão interessante, a gente vai ver no decorrer do texto, né? Mas a gente vai ver que Herodes tem uma reação. Ele se apavora e ele faz algo para que Jesus não reinasse, para que o Messias não chegasse. Exato. O povo é perguntado, olha só, ele é perguntado, os sábios ali são perguntados, que são judeus, aonde é que haveria de nascer o Messias? E eles dizem, em Belém. E aí eu acho muito interessante que o Tim Keller, que é um autor que eu gosto muito, ele fala sobre esse 3 grupos de pessoas. Eu queria terminar fazendo essa aplicação para nós. Nós vemos em Mateus capítulo 2, 3 grupos de pessoas. Nós vemos Herodes, que trama algo para que Jesus não chegasse ao poder.
para matar Jesus, nós temos os magos que vão adorar Jesus, e nós temos o povo que é perguntado, os sábios judeus, que são perguntados sobre aonde haveria de nascer. E eles respondem Belém. E aí nós podemos ver ações diferentes ali. Os sábios responderam que era Belém. Ouviram falar que poderia ter nascido o Messias, mas eles se mexeram? Eles fizeram alguma coisa? Não. Eles responderam, eles sabiam da profecia. Seria o Messias deles, seria o Messias deles. E eles disseram, em Belém. Eles ouviram falar que o rei haveria nascido, que o rei tinha nascido. Eles respondem a outro para que outros que eram gentios fossem adorar, mas eles não vão adorar. Nós vemos Herodes escutando e se apavorando e tramando para matar Jesus, e nós vemos os magos, e aí a gente para ver como que nós nos identificamos na realeza de Cristo. Quando nós somos anunciados, Cristo é o meu rei, Cristo é o nosso rei, como que nós reagimos? Nós somos que nem Herodes e dizemos, mas eu não quero que ele mexa com o meu poder, eu não quero que ele mexa com a autoridade que eu tenho sobre mim, eu não quero que ele faça um rebuliço aqui. Olha, eu preciso fazer algo para que eu continue no poder e ele não. Nós somos como os sábios que olham e dizem assim, ele pode ter nascido em Belém. A gente tem informação sobre o rei talvez ter nascido, a gente não faz nada sobre. A gente sabe coisa, a gente entende coisas a respeito do rei. Mas a gente só tem a informação. A gente não tem uma ação diante da revelação do rei. Ou a gente sai do Oriente, da onde a gente estiver, e a gente tem a ação de dizer, eu vou adorá-lo. Ele é o rei. Ele nasceu rei, eu vou adorá-lo. Então, nós também podemos ter ações diferentes a respeito da realeza de Cristo. Ele é, de fato, o meu Messias, e como eu reajo a respeito do poder dele. Eu o adoro, eu sei, mas ignoro, ou até eu tramo para que ele não tire o poder que eu quero ter sobre mim. Eu não me prostro, eu não o reconheço. Então, que nós possamos ser como os magos, que possamos fazer a caminhada que for preciso para estarmos prostrados e adorá-lo. Amém?